Liturgia do dia 26 de maio de 2023. Memória de São Filipe Neri, presbítero. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 102. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro o seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo estava na prisão havia 2 anos, por ordem do procurador Félix, que se tinha negado a pô-lo à disposição dos judeus.
3 dias depois da chegada de Pórcio Festo, os judeus voltaram à carga, na esperança de que o novo procurador aproveitasse a oportunidade para se reconciliar com eles. Mas Festo preferiu atuar de acordo com o direito romano. Homem honesto, deu-se conta de que o que verdadeiramente dividia os judeus do apóstolo não era uma qualquer doutrina, mas um acontecimento, a ressurreição de Jesus, e propôs a Paulo ser julgado em Jerusalém, na sua presença. O apóstolo não aceitou e apelou para César, na esperança de anunciar o evangelho na própria capital do império. Aproveitando a passagem do rei Agripa por Cesareia, Festo expôs-lhe a questão. Agripa interessou-se, quis ouvir pessoalmente Paulo e reconheceu a sua inocência. O apóstolo não deixou perder a boa ocasião para anunciar ao rei e à sua corte a boa nova da ressurreição, a ponto de Agripa afirmar: por pouco não me persuardes a fazer-me cristão. A ressurreição de Jesus tornou-se tema de conversa na corte. Paulo não perde uma única oportunidade de anunciar Cristo morto e ressuscitado. Já antes o fizera diante do Sinédrio e diante de Pórcio Festo. Tirando partido dos seus direitos de cidadão romano, dispõe-se a ir testemunhar em Roma diante do imperador. A coragem de Paulo é espantosa e obriga várias categorias de pessoas a confrontar-se com o acontecimento da ressurreição de Jesus, fundamento do novo caminho de salvação, cuja notícia se ia espalhando pelo mundo. No Evangelho, Simão é o centro da atenção do evangelista João, no texto que hoje lemos. O pescador da Galileia é chamado a ser pastor e a dar testemunho de Cristo pelo martírio. Jesus exige a Pedro uma confissão de fé e de amor, antes de lhe confiar o cuidado pastoral da igreja. Trata-se de uma condição indispensável para o exercício da função de guia espiritual. Jesus pede 3 vezes essa confissão a Pedro. A insistência de Jesus no amor compreende-se na relação de filial intimidade que Pedro tinha com ele. No serviço pastoral, a relação de confiança e de comunhão com o Senhor precede a exigência das próprias qualidades humanas. Jesus conhece intimamente Pedro, mas exige-lhe uma confissão explícita de fé e de amor, e então confia-lhe o serviço pastoral da igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Depois do ministério pastoral, virá o testemunho do martírio. O verdadeiro amor vai até ao dom da própria vida. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Segue-me. Este mandato do Senhor é uma clara referência a outras palavras, tais como: não podes seguir-me agora, seguir-me-ás depois. O procurador Festo resume ao rei Agripa a pregação de Paulo. Os acusadores não alegaram nenhum dos crimes que o pudesse suspeitar. Só tinham com ele discussões acerca da sua religião e de um certo Jesus, que morreu, e Paulo afirma estar vivo. Paulo pregava Jesus morto e ressuscitado. Era essa a razão pela qual os seus acusadores o queriam ver condenado. No Evangelho vemos Jesus que esteve morto, mas agora está vivo, a manifestar-se aos apóstolos. Não se trata de um fantasma, mas de verdadeiro corpo humano, com o coração igualmente humano, que deseja ser amado. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde com modéstia: ama o Senhor, mas não o diz com a mesma segurança em si com que o dizia antes da paixão, quando o negou. Experimentou a sua fragilidade, a sua inconstância, e aprendeu que só o Senhor pode tornar consistente e forte o seu amor. Por isso repete 3 vezes:
Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus nada mais pretende do que essa afirmação de amor para lhe confiar à igreja. Apacenta as minhas ovelhas. O serviço apostólico fundamenta-se nesta ligação íntima com o Senhor. As qualidades humanas ajudam e são até muito importantes, mas de pouco valem sem a união com Jesus, o supremo pastor da igreja. É Ele a fonte do amor com que somos chamados a amar a Deus e a amar-nos uns aos outros. O único amor verdadeiramente consistente é aquele que vamos beber ao coração de Cristo. Só esse amor nos torna capazes de seguir o Senhor até o martírio, como aconteceu com Pedro. Antes da paixão, tinha perguntado a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus tinha lhe respondido: Para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro parece não ter gostado da resposta e perguntou novamente: Por que não posso seguir-te agora? Eu daria a vida por ti. Sabemos o que aconteceu poucas horas depois. Negou o Senhor e Mestre 3 vezes. Só podemos amar o Senhor e dar a vida por Ele, porque Ele nos amou e deu a vida por nós. Depois da sua morte e ressurreição, é que Jesus convida Pedro a segui-lo até a morte, dando por ele a maior prova de amor. Abrir-nos ao amor de Cristo, acolhê-lo, é o fundamento de toda a generosidade. Nisto consiste o seu amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Amou-nos por primeiro. Hoje a Igreja faz memória a São Filipe Neri, presbítero. Pertencente a uma família rica, filho de tabelião, o santo, nascido em 1515 em Florença, Itália, ficou órfão de mãe muito cedo e ainda pequeno já mereceu o nome de Filipe Bom, por conta de seu proceder bondoso, alegre e leal. Aos 18 anos recebeu um convite de seu tio para que se dedicasse aos negócios em São Germano. Filipe, no entanto, não se adaptou. Atraído por Deus, foi se dedicar aos estudos em Roma. Estudou filosofia e teologia, deixando-se conduzir e formar pelo Espírito Santo. Neri, mesmo antes de ser padre, visitava os lugares mais pobres de Roma, os hospitais mais abandonados e as mais terríveis prisões, levando uma pregação alegre, espontânea e viva, juntamente com uma amável caridade cristã, que o fez ser conhecido e simpático a toda a cidade, sendo então chamado o apóstolo de Roma. Contanto que não façam pecados, de boa vontade suportarei que rachem lenha em cima das minhas costas, dizia Filipe aos jovens, aos quais ele instruía e educava. Dedicava-se a eles com tal amor que não se perturbava com as reclamações e injúrias recebidas por causa deles. Dizendo sim para a glória de Deus e apaixonado por poesia e música desde a adolescência, iniciou a bela obra do Oratório do Divino Amor, onde reunia jovens e os fazia cantar e rezar. Ali começava o sentido musical da palavra. Foi criado o drama lírico com coros e orquestra. A partir daí, Filipe fundou a Congregação do Oratório. Homem de oração, penitência e adoração, São Filipe Neri, conhecido pelo seu testemunho alegre, cujo sorriso, disse Papa Francisco, o transformou em um apaixonado anunciador da Palavra de Deus, morreu no dia 26 de maio de 1595, partindo para o céu com 80 anos. Foi beatificado em maio de 1614 pelo Papa Paulo V e canonizado em março de 1622 pelo Papa Gregório XV. Depois de sua Páscoa, os médicos verificaram que seu coração era dilatado
de tal forma que 2 costelas se quebraram para acomodá-lo. A esse fato atribui-se o seu grande amor para com Deus e para com os homens. São Filipe Neri, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Filipe Neri e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor, que escolhestes na vossa Igreja São Filipe Neri para mostrar aos homens o caminho da salvação, concedei-nos que o seu exemplo nos ajude a seguir Jesus Cristo, nosso Mestre, para podermos alcançar um dia, juntamente com os nossos irmãos, a glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.